A queda na popularidade do presidente Lula é o tema da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, vários institutos de pesquisa apontaram aí a queda na popularidade do presidente Lula. 51% dos brasileiros não confiam no governo petista. E esse resultado veio junto aí de bons resultados na economia, como o PIB de 2023, o aumento na renda do trabalhador e a redução do desemprego. Na política externa, Lula faz ataques a Israel e acenos à Venezuela de Maduro. E aqui no Brasil, a interferência na Vale e na Petrobras. Na sua opinião, doutor Quioche, quais são os motivos aí da insatisfação do brasileiro com o atual governo? Onde o Lula está errando tanto? Pouco trabalho e bastante viagens. O homem está querendo conhecer o planeta junto com a esposa dele à custa do governo, não é? E ficando hospedados em hotéis mais caros do planeta, uma diária de 350 a 400 mil reais. Isso é um absurdo. Eu acho que o chefe de Estado deveria ficar hospedado na residência oficial do embaixador, que a embaixada tem todos os itens de segurança, né? Então não há necessidade de ficar. Eu acho que o Congresso devia votar uma lei nesse sentido, né? Botar um fim nesse esbanjamento de recursos públicos. Isso é um dos motivos que levou à impopularidade do presidente Lula. Outro motivo é o péssimo desempenho na economia. Ele diz que o PIB está crescendo, eu não sei. Diz que o desemprego está diminuindo, não se sabe, entendeu? O que se sabe é que ele herdou as contas públicas com 50 e tantos bilhões de superávit, e logo nos 2 primeiros meses de governo, ele criou um déficit de 270 bilhões, entendeu? Então, tudo isso pesa na balança do povo na hora de avaliar a popularidade dele. Agora, a última gota para entornar de vez o caldo foi essa declaração suicida que ele fez em relação à guerra Israel e Hamas. Quer dizer, ele sempre fica do lado errado, né? Ele ficou do lado dos terroristas lá de Hamas e acusando o Israel, que não está atacando, ele está contra-atacando, está se defendendo. Do jeito que ele queria, conforme a moção que ele propôs como ah, presidente da Conselho de Segurança da ONU, ele impossibilitava a defesa de Israel, entendeu? Então, tudo isso é que levou a essa aversão pela figura do presidente Lula. E, em contrapartida, a gente vê o aceno à Venezuela de Maduro, mais uma vez, o presidente Lula falando aí sobre a principal oponente de Maduro, que foi proibida de disputar as eleições, ele fazendo ataques aí ao sistema da Venezuela. Então, sempre esse aceno ao ditador Maduro é sempre um momento delicado para o presidente, um presidente que fala tanto em democracia, né, que quer defender a democracia aqui no país e faz esse ataque à democracia de Israel e um aceno à ditadura da Venezuela, né, doutor Quioche? Isso não faz o menor sentido, ele ficar apoiando esse sanguinário que é procurado pela Justiça Internacional. E o Brasil é signatário do pacto que criou esse Tribunal Internacional, que decretou a sua prisão, não é? E o presidente Lula ignora isso daí e está acolhendo no nosso país o Maduro, quando ele deveria estar cumprindo a ordem do tribunal, decretando a sua prisão.
Doutor Quioche, lembrando aí que cresceu a polarização. Mais brasileiros afirmam que o país está mais dividido. Saltou de 64% para 83% entre outubro e fevereiro. É uma pesquisa da Aquaeste. E a gente vê isso nas primeiras pesquisas a prefeito aqui da capital paulista, por exemplo, onde vamos ter embate entre Lula e Bolsonaro com Boulos e Ricardo Nunes. Na verdade, esses dados aí, sempre o Lula com esse apoio à Venezuela, é mais aí um fator para a polarização do país estar tão grande, não? É verdade, quer dizer, enquanto não cessarem os ataques da esquerda aos direitistas, esse posicionamento oposto, né, esse confronto de ideias, vai continuar polarizando durante a eleição próxima, né? Doutor Quioche, a gente viu aqui hoje o editorial do jornal O Estadão, desta quarta-feira, diz que Lula é isso aí, que o presidente demonstra estar disposto a degradar o valor de poucas companhias brasileiras capazes de competir no exterior para impor sua visão econômica atrasada, autoritária e, sobretudo, suicida, diz o jornal. A gente vê mais uma vez aí um presidente da República interferindo na Petrobras, interferindo na Vale, que consentiu aí com a demissão de um dos conselheiros da Vale, e agora, de novo, na Petrobras. É realmente uma situação complicada, sempre a política querendo fazer parte aí das empresas brasileiras, não é, doutor Quioche? Não só complicado, como também é inusitada essa intervenção do presidente na Petrobras. O governo tem maioria de ações e, portanto, ele tem um voto decisivo na Assembleia Geral que vai decidir sobre os investimentos, a distribuição do lucro, juros sobre o capital próprio, etc. Mas o governo, até hoje, nunca havia valido dessa prerrogativa para vetar a distribuição de dividendos aos acionistas privados, que é exatamente o que está sustentando a movimentação na Bolsa em relação à Petrobras. Se você tira os dividendos, é, você vai causar um impacto entre os acionistas privados, que vão querer se desfazer das ações da Petrobras. Agora, diz o presidente Lula que isso é necessário para formar um fundo de contingenciamento. Agora, ele não explica o que é, o que seria esse fundo de contingenciamento. Para quê? Para cobrir eventuais rombos futuros? É para isso? Eu acho que ah, os gestores da Petrobras, que são os técnicos que entendem da administração da empresa, é que deve decidir o quanto que deve distribuir para os acionistas, a fim de manter o interesse deles na movimentação das ações da Petrobras, e quanto deve reservar para a expansão das atividades da Petrobras. Sem dúvida, e a gente vê nesse embate aí o ministro Haddad tendo que interferir a favor aí dos acionistas da Petrobras, a favor do que o mercado diz, e tendo que interferir aí na decisão do Lula de não querer distribuir dividendos, não é? Não faz sentido. O governo mete o nariz onde não deve, né? Doutor, que eu acho a investigação da Polícia Federal sobre um suposto golpe de Estado cercou agora os militares, né? O ex-comandante do Exército, Freire Gomes, afirmou que Bolsonaro apresentou mesmo uma minuta do golpe em uma reunião com os comandantes da FAB, o Carlos de Almeida Batista Júnior, e da Marinha, o Almir Garnier. Mauro Cid confirmou essa reunião. Qual a implicação para esses militares, doutor Quioche? É justiça comum, justiça militar? Agora o Supremo está decidindo que é da competência da justiça comum, que não seria um crime militar, né? Então, o crime militar é crime perpetuado contra as instituições militares, praticado por um militar. O fato de um militar cometer um crime não qualifica exatamente como um crime militar. É como um PM que mata alguém numa operação policial, é um crime comum, né? No passado havia muita confusão, aqueles massacres do Carandiru,
se era crime comum, se era crime militar, entendeu? Mas o crime militar envolve como vítima as instituições militares. Doutor Jorge, o ministro Barroso classificou a participação das Forças Armadas nas eleições como um papelão. Foram manipuladas e arremessadas na política por más lideranças. É esse o papel mesmo das Forças Armadas, quando a gente vê aí as investigações da Polícia Federal avançando e implicando aí na tal minuta do golpe, doutor Jorge? Essa minuta do golpe, como já expliquei no programa anterior, era a minuta da decretação de um estado de defesa, que se faz quando as instituições democráticas do país estiverem ameaçadas. Então, essa minuta, que tem base constitucional, não tem nada de golpe. Golpe seria você decretar um estado de sítio por um tempo indeterminado e em todo o território nacional, entendeu? Aí sim, que cheiraria um golpe. Mas, enquanto instrumento de defesa democrática, defesa da instituição jurídica, que é uma medida prevista, não tem nada de golpe, não é? Mesmo porque o presidente não pode decretar a estado de defesa ou de sítio a seu bel prazer. É preciso ouvir o Conselho da República, o Conselho de Segurança da República, e tem um assento os ministros militares, os comandantes militares, o ministro da Justiça, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o vice-presidente. E depois ele tem que submeter, no prazo de 24 horas, o eventual decreto de estado de defesa. Doutor Então, isso não é golpe, né? Doutor Quiochi, quando o ministro Barroso fala em papelão, a atuação das Forças Armadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem que lembrar que quem, na verdade, convidou foi o próprio tribunal que convidou aí as Forças Armadas para fazerem parte aí das eleições, não é mesmo? Isso vindo do ministro Barroso. Quando ele fez esse convite, ele era o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Depois foi sucedido por Alexandre de Moraes. Foi ele que, indevidamente, fez esse convite. Agora, depois ele fica criticando que os militares fizeram papelão. Só que, ao que me consta, foram fornecidos todos os dados para os militares, menos o código-fonte. Isso não teria sido fornecido, que é uma peça vital para você averiguar exatamente como é que foi feita a votação. Doutor, que eu acho para a gente encerrar, eu queria falar com o senhor sobre a PEC da blindagem, né? Os parlamentares querem condicionar investigações policiais à aprovação do parlamento, proibindo aí operações de busca e apreensão no Congresso e tirando do âmbito do Supremo Tribunal Federal o julgamento dos parlamentares. Até que ponto essa PEC quer proteger o exercício parlamentar? Tem uma diferença, hein, doutor Pioche, entre assegurar o exercício do mandato e proteger criminosos. Ninguém deve estar acima da lei, não é mesmo? É verdade. Só que essa PEC, que, a meu ver, é inconstitucional, porque permite o acesso dos parlamentares ao inquérito na Polícia Federal, o contraditório, ampla defesa, é próprio de um processo criminal. Na fase que antecede o inquérito policial, é presidido pelo princípio a princípio inquisitório, que não se permite o contraditório sob pena de tumultuar tudo. Então, me parece exagerado. Mas essa é uma medida que decorreu não por acaso, decorreu da sistemática violação da prerrogativa dos parlamentares. Não está se observando o artigo 53 da Constituição Federal, que assegura aos deputados e senadores, desde a sua posse, a inviolabilidade por qualquer palavra, opinião ou voto. No entanto, se viu aí a prisão de um deputado em pleno exercício do mandato, ou deputados sendo convocados para prestar depoimento na Polícia Federal. Então, isso gerou essa reação, a meu ver, exagerada. O que a PEC poderia fazer era, no sentido de que
tem que haver uma autorização da casa respectiva para ele sofrer busca e apreensão ou ir prestar depoimento à Polícia Federal. Aí sim, mas do jeito que eles fizeram, o Supremo poderá invalidar essa PEC. Tá certo, doutor Kiyoshi, nosso tempo terminou. Eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias de hoje. Tá, tchau, tchau, até a próxima. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Kiyoshi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!